Olá e obrigada por se juntarem a nós. Estamos a começar um novo programa com o Dr. Michael Leitman chamado Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá. Ora, o objetivo deste programa é tentar cada vez pegar num conceito deste mundo de conceitos cabalísticos e explicá-lo da forma mais simples, para que seja claro para cada pessoa e para que toque o mais profundamente possível no coração. E o primeiro conceito com o qual gostaríamos de começar é o conceito de luz, or, na sabedoria da Kabbalah. Na sabedoria da Kabbalah usamos este conceito muito, or, luz. O que é a luz? Dr. Lightman, a doação do Criador ao ser criado é chamada de luz. Ora, como é que definiria luz? Dr. Lightman, a doação do Criador ao ser criado, a influência do Criador ao ser criado. Ora, então vamos dividir isso em pedaços. O que é o ser criado? Dr. Lightman, é o desejo de receber, nas suas diferentes formas, níveis, tamanhos que o Criador criou. Ora, isto está relacionado comigo enquanto pessoa? Dr. Lightman, sim, você também faz parte disso. Ora, então a influência do Criador em mim é chamada luz. O que é o Criador? Dr. Lightman, o Criador, Boré, consiste das palavras Bo ou Ré, venha e veja, que define a nossa atitude para com a origem da realidade. Ora, então existe esta origem, esta fonte da realidade que influencia o ser criado e essa influência é chamada de luz. Em que consiste a luz? Dr. Lightman, é a doação, é a influência do Criador nos seres criados. Ora, na sua luz é uma espécie de energia. Dr. Lightman, eu não posso dizer mais do que dizer que é a influência do Criador nos seres criados, ou a doação do Criador aos seres criados. Ora, qual é a origem da luz? Dr. Lightman, o Criador. Ora, e o Criador e a luz são duas coisas diferentes? Dr. Lightman, sim. Então o que é o Criador e o que é a luz? Dr. Lightman, o Criador é a origem de toda a realidade e a luz é aquilo que expande do Criador para a criação que ele criou, para a realidade que ele criou, para a animar, para lhe dar vida. Ora, a luz vem de alguma origem externa ou para a pessoa? No, Dr. Lightman, ambas as formas. Ora, o que quer dizer com isso? Dr. Lightman, pode ser a influência do Criador ao ser criado sem qualquer intervenção do ser criado e pode ser a influência, ou que esta influência depende da resposta do ser criado a essa luz. Ora, de que é feita a luz? Dr. Lightman simplesmente existe, porque existe existência a partir da existência. Dr. Lightman, ora, o que é que isso significa? Dr. Lightman, existência a partir da existência significa que o Criador existe e a luz a partir, que expande a partir do Criador, também existe. E a linguagem, na linguagem daqueles que a recebem, podemos dizer que a luz entra, que sai, que para, que entra por aqui, que entra por ali, que vem para baixo. Mas todas estas definições são apenas com relação a como são sentidas naquele que a recebe. Ora, aquele que a recebe sendo o ser criado, o humano, Dr. Lightman, sim. Ora, e o homem? É um ser criado? É também aquele que a recebe, Dr. Lightman? Sim. Ora, eu quero falar do ser criado, da luz e do Criador. O que é a luz? Deus? Dr. Lightman, a luz que a expande passa por certas e determinadas fases e passa por determinados níveis até que alcança o ser criado e ativa, inicia certas respostas no ser criado. Portanto, a luz que desperta uma certa resposta no ser criado, esta resposta é chamada de Criador. Uma resposta diferente é chamada Deus ou Elohim, outra resposta é chamada de Adni,
e mais, ou seja, nomes que usamos para dar um nome ao Criador ou à força superior, à origem. Ora, anteriormente disse que havia uma influência que vinha do Criador para os seres criados, chamada de luz. Dr. Lightman, no geral. Ora, agora disse-me que no homem existe às vezes uma resposta interna à influência da luz, que é chamada Boré, criador das palavras Boré, vem e veja. Então o Criador está aqui, está dentro de nós. Dr. Lightman, falamos sempre da perspectiva do ser criado, nunca falamos do Criador em si mesmo. E também a luz, que expande do Criador, não falamos disso também, mas acerca da nossa impressão dela. Ora, então qualquer ponto de vista de nós, quando dizemos luz, é aquilo que nós sentimos, Dr. Lightman, aquilo que nós conseguimos perceber, discernir, atribuir, organizar, etc. Ora, o que é que o homem sente como luz? Dr. Lightman, o homem sente a luz como a influência que pode atribuir ao Criador. Qualquer pessoa percebe este conceito de luz de forma diferente, Dr. Lightman, sim? Sim, percebe-o na sua própria maneira. Ora, nem alguém percebe a luz de forma diferente, Dr. Lightman, então se houver outra pessoa, vai percebê-la de forma diferente, cada uma à sua maneira. Ora, e o que é diferente nessas formas diferentes da forma como as pessoas percebem a luz? Dr. Lightman, depende de muitas condições, o desejo na pessoa, as suas respostas, a medida da sua equivalência de forma com o Criador, etc. Ora, não, ok, eu quero perguntar a ligação entre a luz corpórea e a luz espiritual. Qual a razão pela qual este fenómeno é chamado de luz na sabedoria da Kabbalah está relacionado com aquilo que nós estamos familiarizados, com a luz do sol ou com a luz de uma vela? Dr. Lightman, isto também é o que os cabalistas dizem, que quando começamos a sentir algo da luz superior, então é como se fosse uma espécie de luz que nos desperta, que faz escrutínios por nós. É por isso que lhe chamamos dessa forma. Ora, qual é a diferença entre a luz do sol e a luz espiritual? Dr. Lightman, tal como a luz do sol nos ajuda a ver o que está à nossa volta no mundo corpóreo, com os nossos olhos corpóreos, da mesma forma, na luz espiritual, começamos a identificar onde estamos espiritualmente. Ora, na luz espiritual é a raiz do fenómeno chamado luz, a luz corpórea no nosso mundo? Dr. Lightman, não. Ora, na natureza, a luz corpórea é uma energia que sustenta a vida na Terra. A luz no mundo espiritual é importante para sustentar a vida espiritual? Dr. Lightman, claro. Ora, numa parte da definição de luz corpórea, física, é que é um campo e nós estamos num determinado comprimento de ondas que nós conseguimos perceber. Isso também tem a ver com a espiritualidade, Dr. Lightman? Não, não tem nada a ver com os nossos olhos, com o nível que conseguimos perceber, os campos energéticos, a frequência eletromagnética, que chamamos luz. Ora, então com o que é que está relacionada a luz espiritual? Dr. Lightman, a luz espiritual está relacionada apenas com o nosso desejo. A medida na qual podemos ser impressionados com a forma da influência do Criador nos seres criados, e isso depende apenas da medida de doação que desenvolvemos de nós mesmos para o Criador. Ora, espere, isso foi um pouco complicado. Eu disse que a luz espiritual depende da medida na qual nós podemos ser impressionados pela influência do Criador aos seres criados. Em quê? Dr. Lightman, então que podemos revelá-lo na condição de que isto é a forma como nos relacionamos com ele de volta. Ora, e o que é que quer dizer relacionamos com ele de volta como? Dr. Lightman, em doação. Ora, da nossa parte, Dr. Lightman, sim. Ora, ok. Há uma expressão que diz que a vantagem da luz do interior da escuridão. Quando a sabedoria da Kabbalah fala da luz, precisamos de ter em consideração que é sempre o oposto da escuridão? Dr. Lightman, sim.
Porque isso também é como alcançamos a luz corpórea, a luz física, e é da mesma forma como alcançamos a luz espiritual. Ou seja, temos escuridão, ou seja, temos uma sensação de escuridão, uma ausência da existência do Criador no nosso mundo e queremos revelá-lo e queremos trazer-nos para mais próximo dele mais e mais, e daí finalmente alcançamos um estado em que afinamos os nossos vasos, as nossas ferramentas de percepção, nas quais queremos revelar o Criador. E então revelamos o Criador. Queremos chegar mais próximo dele e revelamos o Criador. Ora, quando falamos da vantagem da luz, que a luz advém da escuridão, essa vantagem é o quê? Dr. Lightman, a falta de luz é a falta de doação, a falta de amor, a falta de conexão. E quando começamos a revelar o amor, a conexão, a doação, a proximidade, este calor, então, através disso, descobrimos que nos aproximamos da luz. Ora, como é que a sabedoria da Kabbalah define a luz e como é que define a escuridão? Dr. Lightman, a escuridão são todos os nossos desejos egoístas de receber, que realmente e de forma decisiva não queremos nada na nossa vida para além de receber, deleitar, pensar acerca de nós próprios e nada para além disso. E ao contrário, quando pensamos nos outros, quando falamos com os outros acerca do Criador, quando queremos estar apenas nisso, acima de nós mesmos, acima da nossa sensação de eu que exige que pensemos só em nós, então é quando alcançamos um estado em que começamos a sentir o próximo, as outras pessoas, e através disso começamos a chegar-nos mais próximos de sentir o Criador. Ora, a luz e a escuridão complementam-se, Dr. Lightman, certo? Elas complementam-se, são opostos. Podemos aprender uma a partir da outra. Ora, o que é que quer dizer com isso? Dr. Lightman, mesmo em muitas profissões no nosso mundo, estudamos a coisa do seu oposto. Ora, então para desenvolver amor, Dr. Lightman, temos que aprender acerca do ódio, da rejeição, do afastamento, e daí vamos a compreender o que é o amor. Ora, vamos falar um pouco de sentir a luz, da sensação da luz. Como é que a luz se sente? Como é que esta sensação, o que é esta sensação de sentir a luz? Dr. Lightman, isto é sentido como a força do amor, como a força da conexão, como a força da proximidade, do calor, de conceder, a força que a pessoa, ou na qual a pessoa se esquece dela própria e quer apenas sentir a outra pessoa. Oran, onde é que a luz é sentida? No nosso intelecto, razão, emoção? Dr. Leitner, não, apenas na emoção. A sabedoria da Kabbalah não fala do intelecto de forma alguma. A sabedoria da Kabbalah até a expressão sabedoria é o coração que compreende. Nós, os seres humanos, nós sentimos, nem que seja um pedacinho de luz. Sentimos a luz de alguma forma. Dr. Lightman, nós existimos na luz, mas não temos essa capacidade de a perceber. Ora, o que é que quer dizer que existimos, Dr. Lightman? Tudo aquilo que sentimos, as coisas boas, as coisas más, tudo o que nos anima, tudo o que nos dá vida, tal como diz, eu sou o Senhor que habita dentro deles, dentro da sua impureza, significa que estamos todos na luz, mas não a sentimos, porque não estamos em equivalência de forma com ela. Não estamos em equivalência. Ora, nós vivemos na luz, Dr. Lightman? Sim. Ora, onde é que está? Dr. Lightman, essa é a pergunta. Ora, mas então, está no ar, está onde? Onde? Dr. Lightman, em todo lado. Nós existimos dentro da luz, nós vivemos na luz, tudo está dentro da luz. As pessoas que não a sentem, por que não a sentem se estão nela? Dr. Lightman, porque falta-lhes a sensação, a emoção. Ora, que tipo de emoção? Dr. Lightman, a sensibilidade para com a luz. Ora, que tipo de sensibilidade? Dr. Lightman, ter uma determinada sensação que lhe vá permitir sentir a luz. Ora, e o que é isso? Dr. Lightman, a sensação do amor, da doação,
da conexão, uma tendência para conceder para esses sentidos e emoções através das quais alcançamos conexão com todas as outras pessoas. Ora, como é que a conexão com as outras pessoas ou o amor para com as outras pessoas estão relacionados com sentir a luz em que existimos agora e que não sentimos, que não nos permite sentir? Dr. Lightman, o problema é que não podemos alcançar a luz de forma direta. Ora, porquê? Dr. Lightman, porque é o oposto de si e não pode identificar, perceber esta oposição de forma alguma. Ao passo que se começar a construir bons relacionamentos com os outros, e apesar de ser um pouco egoísta, e apesar de ter nascido no século XXI, e que é a era mais egoísta em toda a história humana, mas se tentar ainda assim, através do método da sabedoria da Kabbalah, desenvolver em si uma abordagem, uma atitude para com a conexão, o amor, o Criador, a luz, então pode ser bem sucedido, porque precisamente nestas tendências opostas, isso vai existir em si. E pode usá-las e invertê-las, ou seja, desta forma alcançar a luz. Ora, como é que podemos saber que aquilo que estamos a sentir é a luz e não é simplesmente psicológico? Dr. Lightman, acontece que não podemos imaginar a luz de forma correta, realista, a não ser que a relacionemos com os outros, a não ser que estejamos numa dezena. Ora, no que é uma dezena? Dr. Lightman, 10 pessoas, os seus amigos, incluindo o Warren, em que estudamos, fazemos um jogo entre nós, um jogo de doação entre nós. Jogamos ao amor ao próximo, que estamos dispostos a fazer tudo para alcançar a essência da conexão. E a essência da conexão é o Criador. Ora, então é uma espécie de grupo de trabalho em que trabalhamos em quê? Dr. Lightman, conexão, em que essa conexão que é feita nesse grupo, começamos a sentir a luz? Dr. Lightman, certo. Ora, eu quero começar a perguntar da influência da luz no homem. De que forma é que a luz influencia a pessoa? Dr. Lightman, de que forma? A luz influencia a pessoa? Depende de muitas condições. Condições externas, internas, quem é a pessoa, em que nível é que se encontra, o que queremos. Há centenas ou formas infinitas na qual a luz influencia uma pessoa. Ora, e o que é uma pessoa iluminada? Dr. Lightman, uma pessoa iluminada é aquela que pode atrair a influência da luz para ela própria. Ora, de forma ativa, convida a luz. Dr. Lightman, claro. Ora, qual é o benefício que a luz nos dá? Por que é que a pessoa convida a luz? Dr. Lightman, porque quer alcançar uma doação maior que a anterior. Ora, doação de quem? Dr. Lightman, é a influência da luz sobre a pessoa para que a qualidade de doação que ele vai receber da luz e ele mesmo vai se tornar um doador, tal como a luz. Ora, e vale a pena sentir a luz, Dr. Lightman? Claro, não só senti-la, mas também ser preenchido com a luz, tornar-se como a luz de forma infinita. Porque este é o propósito da nossa vida, do nosso desenvolvimento, e apesar de parecer difícil, precisamos nos direcionar em relação a isso. Ora, e o que é que sentir a luz dá a uma pessoa? Vamos supor que a pessoa começou a sentir a luz. Dr. Lightman, dá-lhe a sensação de eternidade, perfeição, infinito, amor, conexão. Toda a abundância que pode existir no nosso mundo e em todos os mundos que está acima de nós, tudo existe na luz. E todas estas coisas
É o que a luz quer despertar em nós de forma ilimitada. Apenas precisamos de querer. Ora, o que é que a luz permite ver espiritualmente? Dr. Lightning, tudo? Ora, tudo o quê? Dr. Lightning, tudo, incluindo tudo, todas as coisas boas que existem na realidade, nos mundos, que a luz deseja que obtemos, viver nisso. Ora, como é que sentimos a luz? Qual é a forma para sentir a luz? Há alguma espécie de tecnologia? A níveis, Dr. Lightman? Sim, há uma tecnologia muito simples. A pessoa precisa de conectar-se com várias pessoas num grupo, anular esse egoísmo particular de cada um para com os outros, e se fizermos isso num círculo entre nós, o nosso grupo, então, de acordo com a lei da equivalência da forma, começamos a sentir o quanto a luz aparece em nós, de acordo com a medida que temos perante a conexão. Ora, então existe este pequeno grupo de 10 pessoas, cada um precisa de diminuir o seu ego um pouco, e então, Dr. Lightman, e então? E então nós começamos a sentir que a luz está a operar em nós, a preencher-nos, a passar de um para o outro numa espécie de circulação. Ora, então o primeiro nível é diminuir o ego de todas as pessoas, Dr. Lightman, sim. E qual é o próximo nível, Dr. Lightman? Aumentar a medida da doação para com os outros. Ora, e o que é que a doação significa exatamente? Dr. Lightman, a doação é a tendência de bem para com os outros. Ora, então cada um diminui o seu ego, tem uma espécie de tendência positiva para com os outros. Então depois, qual é o terceiro nível? Dr. Lightman, conexão. E o quarto nível, qual será? Depois de conectarmos um pouco, Dr. Lightman, dessa conexão, voltamos para o Criador. Ora, o Criador é a luz? Dr. Lightman, sim, a origem da luz. E o que é que pedimos dele agora? Dr. Lightman, queremos pedir-lhe aquilo que alcançamos, construir um determinado vaso de desejos de receber, e em que cada um de nós tem, numa determinada medida, se anulou perante os outros, todos conectamos numa determinada proporção e queremos conectar esta doação mútua nossa a cada um de nós para servir o Criador. Ora, e quando é que a luz chega ao vaso? Construímos até nós. Dr. Lightman, sim, a luz é revelada a partir do interior, porque já existe ali. Ora, não, ok, eu quero falar de diferentes tipos de luz. Nos livros da sabedoria da Kabbalah existem vários tipos de luz. Luz direta, luz circundante, luz refletida. Por que é que há tantos tipos de luz, Dr. Lightman? Há determinados tipos de vaso em que há determinados tipos de estado em que o vaso se encontra, e nesse estado, na sua abordagem à luz, passa por diferentes fases, diferentes desejos, diferentes preenchimentos, e chamamos a isso pelo nomes diferentes de luzes. Ora, não há uma diferença como sentimos as diferentes luzes, Dr. Lightman? Claro, é tudo em relação à pessoa que alcança. Ora, há níveis diferentes de luz, Dr. Lightman, de acordo com a pessoa que o alcança, de acordo com o vaso, sim. Ora, há uma expressão que diz a luz que reforma. O que é que significa reformar e como é que a luz nos reforma? Dr. Lightman, a luz que opera em nós, que nos eleva, que eleva o nosso nível de recepção para uma doação, para um estado de doação maior e maior, mais elevado, é assim que ascendemos. Como se tivéssemos um determinado instrumento, como temos um macaco no carro, quando queremos mudar um pneu. Sim, é chamado macaco. Dr. Lightman, sim. Então, levanta o carro. Ora, é o mesmo, a luz eleva-nos, Dr. Lightman, sim. Ora, de onde para onde? Dr. Lightman, de uma realidade de recepção para um mundo de doação. Ora, no livro do Gênesis diz no início, e o Criador disse que haja luz, e houve luz. O que é que precisamos de compreender da palavra luz ser mencionada logo ali nas primeiras palavras da Torá? Dr. Lightman, que a luz criou este mundo, os nossos vasos, nós, e nos organiza, arranja-nos, corrige-nos através de diferentes estados até à correção final.
Ora, e quando diz e o Criador disse que haja luz, por que ele disse? Como é que ele disse? Dr. Lightman, dizer é como uma ordem. E quando deu essa ordem, o que é que aconteceu? Uh, Tornou-se revelada. De repente houve luz. Ora, nesta luz que se tornou revelada é a luz dos dias da criação, está relacionada connosco? Não. Outra Lightman, não há dias da criação, porque não há dia, noites, é apenas chamado dessa forma. Ora, então está relacionado connosco aqui, agora ou hoje? Dr. Lightman, não, não está relacionado connosco. Está relacionado com as fundações da criação, que desta forma a criação do mundo aconteceu e foi assim que o nosso mundo entrou em acontecimento e conforme formos passando pelos níveis vamos sentir. Ora, na luz sente-nos. Dr. Lightman, não podemos falar acerca disso. Não podemos falar acerca do que está de nós e como é que se sente o que está fora de nós. Podemos apenas falar do que nós sentimos e nada mais. Essa ideia de que existe, de que forma, eu apenas sei que isto é como eu sinto. E é sobre isto que falamos. E é por isso que toda a sabedoria é chamada da sabedoria da Kabbalah, da recepção, que uma pessoa no seu mundo sente e o que acontece com ele. Oran, para sumarizar, porque o nosso tempo está quase a terminar, tentamos definir hoje o conceito de luz na sabedoria da Kabbalah. Como é que faria um sumário sobre o que é a luz? Dr. Lightman, a luz são todas as diferentes formas de doação superior que nos alcança, que nos muda, que nos ensina, que nos eleva ao nível do Criador. Ora, e o que é que nos deseja em relação à luz? Dr. Lightman, luz, é isso? Apenas a força superior que nos vai mudar, corrigir, conectar numa única conexão para que nos preencha. Oran, amen. Obrigada, Dr. Lightman. Obrigada a todos os telespectadores por estar connosco. Conceitos básicos na sabedoria da Kabbalah, a luz.